ética, ciência e esoterismo gnóstico. Nesta palestra, as perguntas não aparecem na gravação, possivelmente porque estão escritas em um papel e o mestre as lê para depois respondê-las. Item mestre. Que devem ter os namorados e namoradas gnósticos, e com o maior prazer darei resposta. Inquestionavelmente, namorados, são namorados, desafortunadamente muitos namorados e namoradas não se comportam como tais. Como o eu da luxúria está demasiado forte nesta raça humana, já degenerada, até o grande arcano é utilizado como pretexto para sua luxúria e abominações, e isto é lamentável. Em tempos antigos, o segredo indizível do grande arcano se comunicava unicamente de lábio a ouvido. No Egito, aqueles a quem entregavam este segredo, e o divulgavam, eram condenados à pena de morte, cortavam-lhes a cabeça, arrancavam-lhes o coração, queimavam seu corpo e as cinzas eram atiradas aos quatro ventos. Agora, entregamos o grande arcano, unicamente, nas vésperas do grande cataclismo que se avizinha, com o propósito de criar seres humanos. Desafortunadamente, até isto é utilizado como pretexto pelos fornicários para satisfazer suas concupiscências, e isso é lamentável. Entendo que o namorado deve respeitar a namorada. E entendo também que a namorada deve saber guardar compostura para com o namorado. Porque uma de duas, ou são namorados, ou são esposos. Se são esposos que trabalhem na nona esfera, se são namorados que guardem sua compostura como tais, que não se utilize o grande arcano como pretexto para suas lascívias e abominações, isso é tudo. Item mestre. Entendo que esposa e esposo, inquestionavelmente, vivem em liberdade, não importa a religião ou rito pelo qual se tenham desposado. A crua realidade é que vivem sob o mesmo teto, que ele cumpra seus deveres como chefe de família, que ela cumpra seus deveres como chefe da casa, etc., etc., etc. Assim é como entendemos. Existe o matrimônio gnóstico, o qual é de imenso valor esotérico. Oxalá os irmãos, por exemplo, se casassem sempre pela igreja gnóstica, que é o verdadeiro matrimônio autêntico. Bom, até aqui, pois, o que disse sobre namorados e namoradas, creio que está claro, não? Item mestre. Há outra pergunta aqui, bastante importante, relacionada com os vórtices ou chakras. Certamente, não sei a que vórtice se refere, especificamente, o irmão que pergunta. Existem 72.000 chakras no organismo humano. Obviamente, os 7 mais importantes estão localizados na espinha dorsal, são as 7 igrejas do Apocalipse de São João. 1. O primeiro destes chakras é o do cóccix, que controla, completamente, as funções do sexo. Essa é, certamente, a igreja de Éfeso. 2. O segundo chakra é o prostático, que controla as águas da vida, o chakra dos mares, a igreja de Esmirna. 3. O terceiro está localizado à altura do plexo solar. É a igreja de Pérgamo, o centro telepático ou o olho telepático. 4. O quarto centro é a igreja de Tiatira, que está no coração. Obviamente, quando se desenvolve nos confere belíssimas faculdades. 5. O quinto centro é a igreja de Sardis, localizada na laringe criadora. Desenvolvido tal centro, nos dá a clareaudiência. 6. O sexto centro é a igreja de Filadélfia, localizado entre as duas sobrancelhas, na glândula pituitária, que nos confere a divina clarividência. 7. E o sétimo centro é a igreja de Laodiceia. Eis aí, pois, os 7 vórtices principais. Há outros vórtices secundários relacionados com a saúde. O que está na nuca, por exemplo, o que está na fronte, ou no nariz, o que está no fígado, os que estão nos joelhos. São chakras também, importantes, por onde entram as forças da vida. Assim, pois, para desenvolver as 7 igrejas, há que subir o fogo sagrado pela espinha dorsal. Agora, se quer desenvolver os vórtices relacionados com o fígado, com os joelhos, com a nuca, que são centros puramente vitais, praticase, trabalhase com a dança sagrada dos derviches, ou seja, o movimento rotatório do corpo tal e como está explicado no livro Transformação Radical de nosso irmão e vê que. Para tal livro dei o ensinamento,
se o estudam aí a acharão. Até aqui, pois, minha explicação clara e precisa, em relação com os vórtices. Falar longamente sobre isto, equivaleria a uma conferência com a qual se poderia escrever, não um, senão muitos tomos. Item mestre. Alguém me pergunta em relação com os hidrogênios, os centros e o som. Temos que compreender a fundo toda esta questão do som e os hidrogênios. Inquestionavelmente, o centro relacionado com o intelecto, obviamente, está dirigido pelo hidrogênio 12. Inquestionavelmente, o centro emocional estaria sob a regência do 24, e quanto ao centro motor está sob a regência do 48. A questão dos hidrogênios está escalonada, em todo o caso. As impressões que vêm do mundo exterior são hidrogênio 48. As pessoas o único que percebem são as impressões dos objetos, das coisas. Ninguém é capaz de perceber, por exemplo, a uma pessoa que está à frente dele, em si mesma, percebe unicamente sua impressão. Quer dizer, recebe uma impressão que se transforma em uma imagem que corresponde a uma pessoa. Bem, do mundo exterior nos chegam impressões de distinto tipo, através da vista, do ouvido, do tato, do olfato, etc., etc., etc. Todas essas impressões são hidrogênio 48. Obviamente, se nós aprendemos a controlar as reações mecânicas, transformamos o hidrogênio 48 das impressões em hidrogênio 24, que serve para o alimento do corpo astral. Agora bem, o hidrogênio 24 mediante novas disciplinas esotéricas, através da meditação, e o estudo, etc., pode transformar-se em hidrogênio 12, que serve para alimentar o corpo mental, e por sua vez, o 12 pode transformar-se em 6, que serve para o alimento do corpo causal. Agora bem, hei de te dizer com toda clareza, que existe uma escala dos hidrogênios fundamentada nas 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Há que saber entender o que quisemos dizer. Quando se refreia o impulso sexual, quando se evita cuidadosamente o orgasmo da fisiologia orgânica, então, o nódulo sexual passa a uma oitava superior e se processa com as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e vem assim a cristalizar-se na forma esplendente e maravilhosa do corpo astral. Assim é como se vem a criar ou a fabricar o corpo astral. E jamais disse, em nenhuma de minhas palestras, que há necessidade de cantar as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, durante uma aituna. Como equivocadamente me disseram isto alguns estudantes gnósticos. As notas da escala vibram sem que as estejamos cantando, e mais ainda, sem que estejamos pensando nisso. É um processo meramente natural, que se realiza mediante a transmutação. Quando um quer fabricar o corpo mental, tem que, por sua vez, passar o hidrogênio sexual a uma segunda oitava de ordem superior. Como o faz? Como sempre, refreando o impulso animal, trabalhando na forja dos ciclopes. A cristalização do hidrogênio sexual em uma segunda oitava, através das notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, resulta esplendente e maravilhosa. E não vejo a necessidade de nos pôr a cantar tais notas para que cristalize o hidrogênio sexual Si12, na forma do corpo mental. E assim, prosseguindo, chegamos ao causal. E obviamente, uma terceira oitava é necessária para que o hidrogênio sexual Si12 cristalize, com as citadas notas da escala, na forma maravilhosa e digna do corpo da vontade consciente, do corpo causal. Mas, repito, não vejo a necessidade de nos pôr a cantar tais notas para que cristalize o causal. As notas vibram, por si, em toda a criação. Isto parece, precisamente, que é o que não entenderam muitos irmãozinhos gnósticos. Agora, que há relação exata entre os hidrogênios e os centros, isso não se pode negar. O como poderíamos negar, por exemplo, que o centro motor, que pertence mais ao corpo físico, que está tão relacionado com os movimentos da máquina, esteja governado por um hidrogênio pesado, 48. O como poderíamos negar, por exemplo, que o centro emocional esteja controlado pelo hidrogênio 24. Isso ninguém pode negá-lo. E quanto ao mental, já disse e não está demais repetir-lhes, que está controlado perfeitamente pelo hidrogênio 12 que é o que lhe serve de alimento. De maneira que o centro intelectual recebe o hidrogênio 12. O causal, que é o da vontade, este é o hidrogênio 6.
Há hidrogênios muito mais finos, naturalmente que sim, não? Falou-se sempre dos corpos existenciais superiores do ser. Citou-se muitíssimo o astral, o mental, o causal, mas somente nos textos orientais se fala claramente dos veículos dos veneráveis mestres. Por exemplo, o corpo do Nirmanakaya, que é aquele veículo que usam os que renunciaram ao Nirvana por amor à humanidade, há que fabricá-lo também na nona esfera. Inquestionavelmente, tal veículo tem que vibrar no mais elevado com o hidrogênio 3. E ainda, existem corpos todavia superiores, como o de Dharmakaya, Sambhogakaya e Aditya, são corpos já de deuses, que também devem ser fabricados na nona esfera, veículos que se sustentam com os hidrogênios 1 e 2, veículos sumamente sutis e radiantes. Eu sempre me assombrei, por exemplo, diante do corpo de um Sambhogakaya. É um corpo tão sutil e tão formoso, tão grácil e perfeito, que não pude menos que me encher de assombro. Desses veículos pouco se falou no mundo ocidental. Os tibetanos, sim, os conhecem profundamente. No entanto, qualquer veículo se fabrica com o hidrogênio sexual 12 que fabrica o sexo. Eu não poderia conceber a fabricação de um veículo sem a atividade das três forças. A primeira é o santo afirmar, ou seja a força masculina, a segunda é o santo negar, ou seja a força feminina. E logo, se necessita uma terceira força que as concilia a ambas, e essa terceira força é o santo conciliar. De maneira que, para que haja uma criação, se necessita que as três forças coincidam em um ponto fixo. Uma só força não poderia criar um veículo, se necessitam as três forças para que surja uma criação. Isto é importantíssimo e se faz necessário compreendê-lo. Mas repito, ainda que as 7 notas da escala musical se estendam em todo o cosmos em escalas mais ou menos altas, mais ou menos baixas, não quer dizer-se que para que nós possamos fabricar os corpos existenciais superiores do ser, necessitemos durante uma Aituna nos pôr a cantar a escala musical. Entendido isto, passemos adiante. Item mestre. Algo se me pergunta sobre a duração, pelo tempo entre as distintas etapas da evolução e da involução. Muitos quiseram que assentássemos normas fixas, tempos cronométricos para cada processo evolutivo. Muitos quiseram que para cada processo involutivo tivéssemos o relógio na mão. Tenho que lhes dizer a todos os irmãos que assim se preocupam, que o conceito tempo é algo demasiado relativo, e isto já o demonstrou Einstein. No mundo cada pessoa carrega seu próprio tempo. Há tantos tempos no mundo quantas pessoas, isso é ostensível. Em um minuto podemos viver séculos. Não há dúvida que há minutos que parecem séculos e há séculos que parecem minutos. Em um minuto, por exemplo, nos mundos internos, podemos viver todo um século, ou séculos. Quando um está muito contente e muito feliz, as horas lhe passam sem saber a que horas. Também há minutos que se fazem difíceis, que parecem dolorosos. Nos mundos infernos, por exemplo, cada minuto resulta demasiado longo, cada minuto parece uma eternidade, tempo de rocha, e isso é, por si, desesperante. Assim que o tempo é algo demasiado relativo, há pessoas que retornam instantaneamente depois de haver desencarnado, e há pessoas que retornam de quando em quando, por lá a cada 500 ou 1000, ou 1500 anos. Isto varia demasiado. Cada qual carrega sua própria vida, e a vida de cada qual se processa de acordo a como está formada, de acordo com as leis do karma. Assim, pois, lamento não poder lhe pôr tempo fixo, porque não existem tempos fixos para as distintas etapas evolutivas de um ser humano, tampouco existem tempos fixos para as etapas involutivas de nenhum ser humano. Somente posso lhes dizer que se evoluía através do mineral. Quanto tempo haverá de durar a evolução através do mineral? Ninguém o sabe. Haverá alguns elementais que são muito aplicados nos estudos, como se diz, e inteligentes e compreensivos, que passem rapidamente através desse reino. Há outros que serão demasiado lentos, e demorem muitíssimo nesse reino. E haverão outros que nem demorem muitíssimo nem passem demasiado rápido. Assim, pois, há de tudo, como em botica. Quanto tempo demoram os elementais evoluindo no reino vegetal? Não se poderiam assentar premissas fixas, porque há alguns elementais mais inteligentes que outros.
Há alguns que aproveitam a escola e saem do reino vegetal muito rápido para o reino animal. Mas há outros que tardam eternidades no reino elemental vegetal. O mesmo sucede com as espécies animais, há as evolutivas e involutivas. Portanto, não se pode dizer quanto tempo vai durar um elemental evoluindo ou involuindo no reino animal. Ali se evolui e se involui incessantemente. E por último se ingressa no estado humanoide. O que sim posso lhes assegurar é que ao chegar ao estado humanoide, se lhe dão com absoluta segurança, 108 existências. Se as aproveita, se autorrealiza, magnífico. Mas se não, se essa árvore não dá fruto, se não se autorrealiza, pois, como dizem as Sagradas Escrituras, a árvore que não dá frutos é cortada e lançada ao fogo. Se o indivíduo tem vindo tomando corpos através de 108 existências e não se realizou, então, para que se lhe dão mais corpos? Não tem cabimento. Agora, se alguém não é capaz de desintegrar o eu psicológico enquanto está com um corpo humano, se não foi capaz de desintegrá-lo nas 108 existências, o natural é que, afortunadamente, o divino arquiteto do universo estabeleceu os mundos infernos, ali se involui, ali se passa pela morte segunda, ali se aniquila o ego, até que a essência volte a ficar livre, feliz, ditosa. Obviamente, a essência livre pode reingressar, outra vez, à escala das evoluções da natureza, que há de reiniciar-se, obviamente, desde o mineral, que há de continuar no vegetal e prosseguir com o animal, até reconquistar o estado humanoide que outrora se perderá. Mas lamento lhes dizer que não existem tempos fixos para as evoluções ou involuções das criaturas. Item mestre. Há tempos fixos em outro sentido, por exemplo, sabemos que existe o ano sideral que tem 24.968 anos e algo mais. Que se entende por ano sideral? O tempo que gasta o Sol em dar a volta, com seu cortejo de mundos, a todo zodíaco, tem que percorrer todos os 12 signos zodiacais, entre constelação e constelação tarda como ao redor de 2.160 anos e suas frações. Assim, pois, esse é um ano sideral, ali sim se pode falar de tempos fixos, que cada ano sideral tem 4 estações macrocósmicas no universo. Há uma grande primavera, que não é outra coisa que a idade de ouro, para cada raça, há uma idade de prata que corresponde ao verão, há uma idade de cobre que corresponde ao outono, e há uma idade de ferro que corresponde ao inverno. Cada raça, pois, que surge a existência tem sua idade de ouro, sua idade de prata, sua idade de cobre, e sua idade de ferro, ou com outras palavras, sua primavera, seu verão, seu outono e seu inverno. Nossa raça, a atual quinta raça, teve sua idade de ouro, a qual cantaram tantos poetas depois da submersão da Atlântida. Logo teve sua idade de prata, depois sua idade de cobre, e agora, estamos na idade de ferro, nas vésperas do grande cataclismo que se avizinha. Não poderia surgir uma idade de ouro, se não se destruíssem os egos, os eus. Eu não poderia conceber uma humanidade de luz, de esplendor e de beleza, fabricada pelos eus. Pareceu-me simplesmente absurdo. Eu não creio que com gentes, como as que temos atualmente, cheias de ira, de cobiça, de luxúria, de inveja, de orgulho, de preguiça, de gula, etc., 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 e outras tantas ervas, vamos poder edificar a nova era. A mim me parece que não é uma simples utopia o que afirmo, que a nova idade, a idade de ouro, o novo Satya Yuga, a nova raça, haverá de aparecer depois que seja destruída a totalidade da humanidade. Agora, se toda a humanidade por um milagre sapientíssimo, fosse capaz de aniquilar o ego, não haveria tampouco necessidade da grande catástrofe, isso é óbvio. Mas como os seres humanos não podem, até agora assim o demonstraram, a natureza tem que intervir com seu apocalipse. Todo este processo de destruição da raça vai se realizar através de um apocalipse coletivo. Já se rasgou o primeiro selo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e o sexto, somente falta que se rasgue o sétimo selo. Quando isto for, a Terra, toda, haverá passado por um processo de desintegração total. Quer dizer, nosso mundo passará por um processo de desintegração e de reintegração planetária. Nosso mundo passará por convulsões geológicas tremendas e perecerá a humanidade, porque tem ego.
Não poderia como humanidade com ego ir iniciar uma nova idade de luz, de esplendor e de beleza. Para poder formar uma nova idade de ouro, se necessita de criaturas inocentes, puras, formosas, desprovidas de ego, desprovidas de perversidades. Eu não conceberia uma idade de ouro formada por pessoas que tenham o ego adentro. Isso seria manifestamente estúpido. Assim, pois. Item mestre. Agora bem, necessitamos aclarar que os últimos instantes de um agonizante se correlacionam, ou se compaginam com essa dita dos enamorados, e com esse processo da concepção, isto é diferente. Eu não estou dizendo que o último instante da vida seja para preparar a futura existência. Jamais disse isso. O que disse é que se compaginam os últimos momentos do agonizante com as delícias amorosas daqueles que hão de conceber seu novo corpo no futuro. Simplesmente porque a morte e o nascimento se compaginam. Podemos ver, por exemplo, que chega a noite por um lado da terra e no outro nasce o dia. É que há uma correlação entre a morte e a vida. Se o grão não morre, a planta não nasce. Mas afirmar isto não significa que estou eu dizendo que com o último instante de sua morte esteja preparando a futura existência. Assim, pois, volto a aclarar para evitar confusões nos irmãos. Repito, os últimos momentos de todo agonizante estão correlacionados com as delícias amorosas daqueles, homem e mulher, que hão de lhe servir de paz, que hão de concebê-lo no futuro. Também digo que à hora da morte projetamos um desenho, nos mundos internos, de nossa personalidade. Não há dúvida de que esse desenho eletropsíquico, muito mais tarde, através do tempo, venha a cristalizar no ovo fecundado, e assim venha a ficar constituído nosso novo corpo, nossa nova figura, muito de acordo com a que tivemos no presente, isso é tudo. Vejam, pois, quão longa distância, e quão grande diferença existe, pois, entre o que entenderam alguns irmãos e o que eu disse. Aqueles que entenderam que com o último instante preparamos a próxima existência, estão equivocados. Além disso, tenhas em conta que, afinal de contas, a vida é a mesma vida. Falase de vidas sucessivas, mas realmente o que há é uma vida. O que sucede é que ao morrer, regressamos ao ponto de partida desta vida. Ao voltar a este mundo repetimos a mesma vida. É como quem tem uma película e a projeta sobre uma tela, depois que a projetou aguarda e a leva, e mais tarde, se quer, volta a projetá-la, mas a película é a mesma. Haverão muitas existências, mas a vida é a mesma. Um a leva e a traz e a repete sempre o mesmo. Por isso o importante é transformar nossa própria vida. O homem que não transforma a sua própria vida está perdendo tempo miseravelmente. Por que terá que repeti-la, uma e outra vez, e quando chegar a 108, se não a transformou, irá com sua vida evoluir entre os mundos infernos, ali se desintegrará a sua querida vida, já que não foi capaz de transformá-la. É, pois, interessante, que façamos de nossa vida uma obra-prima, que a transformemos. Repito, claro, há muitas existências, 108 por tudo, mas a vida é sempre a mesma. O que estamos vivendo hoje, o vivemos em uma passada existência e em uma antepassada, e o viveremos em futuras existências se não nos transformarmos. E não poderia transformar sua vida se não elimina os fatores básicos que a produzem. Quais são esses fatores? Os eus, chamem-se ira, chamem-se cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc., etc., etc. Esses tais eus, esses fatores psíquicos indesejáveis são os que produzem os dramas, as cenas, comédias, e até tragédias horripilantes, que se repetem através dos inumeráveis séculos. Assim, pois, os irmãos que não estejam trabalhando sua própria vida, estão perdendo seu tempo miseravelmente. E não estão trabalhando sua própria vida, aqueles que não estão destruindo os diversos elementos que conformam o eu psicológico. Até aqui pois minhas explicações. Item mestre. Algo se me pergunta em relação com a questão da maestria. Querem que explique por que há monadas que não querem obter a maestria. No mundo temos a resposta concreta, exata, não todos os peões, digamos, querem ser capatazes, ou não todos os pedreiros querem ser mestres, ou não todas as gentes de uma cidade querem ser mestres de pedagogia.
Há soldados que quiseram ser oficiais. Mas há soldados que quiseram se retirar do exército. Assim, pois, a liberdade começa em Deus. Se não respeitasse a liberdade de um Deus, então, onde estaria a livre escolha? Assim, pois, há monadas que não têm nenhum desejo de chegar ao adeptado, à maestria. Por que haveria que ir obrigá-las? Há monadas que preferem se retirar do cenário cósmico sem a maestria. Não querem jogar sobre seus ombros essa responsabilidade e preferem se retirar. Tais monadas se dedicam exclusivamente à dissolução do ego, não fabricam os corpos existenciais superiores do ser. E ao fim, quando logram aniquilar o ego completamente, se submergem entre o seio da grande realidade sem a maestria. Para ser mestre, se necessita fabricar os corpos existenciais superiores do ser, se necessita sacrificar-se pela humanidade e dissolver o ego. Mas quem, claramente, dissolve o ego e não fabrica os corpos existenciais superiores do ser, ficam sem a maestria. É óbvio que são monadas que não lhes interessa a maestria, que não querem chegar ao adeptado. No antigo Egito dos faraós, este ensinamento que estou dando se lhe explicava ao povo. Recordo o caso de um sujeito 20, não importa quem, se propôs, pois, se liberar e isso é tudo, se retirar do cenário cósmico, e o logrou. Enquanto viveu se dedicou a dissolver o ego. Se bem é certo que não conseguiu a iluminação absoluta, pelo menos avançou muito na erradicação dos diversos elementos que compõem o ego. E depois de morto foi submetido a provas terríveis. O furacão da lei não o fez estremecer de terror, as tempestades interiores tampouco o fizeram buscar refúgio, se assim tivesse procedido teria caído em qualquer matriz. Os tenebrosos não o fizeram empalidecer de horror. Se tivesse buscado algum lugar onde se esconder, obviamente teria caído em uma nova matriz. Soube permanecer sereno. Quando viu a muitos casais copulando, ele não sentiu simpatias nem antipatias. Desde o templo se lhe ajudou muito. Ao fim seu pai e mãe o submeteu a provas terríveis e saiu triunfante. Então ingressou a um reino maravilhoso, ali foi bem recebido por muitos deuses. Sua mãe divina o ajudou a dissolver o ego. Por último, se submergiu entre o seio do Espírito Universal de vida, para sempre. Em um futuro, se quiser, poderá retornar. Caso assim procedesse, seria na futura Idade de Ouro, não nesta época de trevas. Aqui, no México Antigo, muitas gentes procederam de igual forma e se submergiram no Tlalocan, quer dizer, no reino de Tlaloc. E esses que assim procederam, poderão tomar corpo, se quiserem, na futura Idade de Ouro, depois do grande cataclismo que se avizinha. Mas há outros que, simplesmente, não voltam a tomar corpo jamais, porque não lhes interessa a maestria. Preferiram ficar como simples elementais da natureza entre o Espírito Universal de vida, e para sempre. Assim, pois, nem todos os seres humanos querem a maestria. São poucos os que anelam a autorrealização íntima do ser. E muitos dos que a anelam, pois, não a logram, devido a que não desenvolvem, digamos, a suficiente capacidade de compreensão como para permanecer firmes na senda do fio da navalha. Até aqui esta explicação. Item mestre. Existe uma diferença fundamental entre o Vajroli Mudra e o Sahaja Maituna. Convém fazer aclarações. Obviamente, mediante o Vajroli conseguimos transmutar o esperma em energia, e isso, por si, é maravilhoso. Indubitavelmente, tal energia criadora, de alguma forma reforça o poder da Divina Mãe Kundalini. Ela pode, assim reforçada, desintegrar os agregados psíquicos que personificam nossos erros psicológicos. No entanto, ninguém poderia criar os corpos existenciais superiores do ser mediante o Vajroli Mudra. É bom saber que, o homem, em si mesmo, expressa uma só força, o santo afirmar. A mulher é a expressão da segunda força, o santo negar. Existe uma terceira força que é o santo conciliar. Para que haja alguma criação, para que se possam criar os corpos existenciais superiores do ser, é indispensável que as três forças, positiva, negativa e neutra, se combinem mutuamente. Tal combinação só é possível durante o ato sexual. Por isso é que só com o Sahaja Maituna se podem criar os corpos existenciais superiores do ser. Vajroli,
é diferente. O objetivo básico do Vajroli é converter o esperma em energia. Um homem que esteja trabalhando com o Vajroli transmutará o esperma em energia. Uma mulher que esteja trabalhando com o Vajroli transmutará suas secreções sexuais em energia. Poderão, os que trabalham com o Vajroli, utilizar sua energia, reforçar com ela o poder da Divina Mãe, e ela então assim, reforçada, desintegrará defeitos. Mas não poderão, os que trabalham com o Vajroli, criar os corpos existenciais superiores do ser. Obviamente, com uma só força não pode realizar-se criação de nenhuma espécie. Os agregados psíquicos que personificam a nossos erros podem ser eliminados durante o Sahaja Maituna, também podem ser eliminados durante o Vajroli Mudra. No entanto, não se deve confundir jamais o Vajroli com o Maituna. No Vajroli se transmuta, no Maituna não somente se transmuta senão que também se podem criar os corpos existenciais superiores do ser. É factível durante o Vajroli eliminar erros, como é durante o Maituna. Embora seja verdade que durante o Maituna há mais poder, obviamente 3 forças são mais poderosas que uma. No entanto, ninguém poderia criar os corpos existenciais com o Vajroli, senão exclusivamente com o Maituna. Agora bem, em etapas mais avançadas, quando o iniciado passou mais além do sexo, sua mãe divina ficou muito fortificada, e então já, poderá ela mesma, durante a meditação do iniciado, eliminar erros embora não esteja trabalhando com o Maituna nem com o Vajroli. Mas isso pertence a um estádio do ser mais elevado. Lembrem-se vocês que há graus e graus, escalas e escalas. De todas as maneiras, aclara o seguinte: se o esperma não se transmuta de alguma forma, involui, se degenera, e se converte em alguns indivíduos em gordura, em banho. Vejam vocês casos como os dos monges inquisitoriais da Idade Média, alguns demasiado gordos, outros terrivelmente magros, cheios de fanatismo extremo, e cinismo esperto em alto grau. Eis aí o resultado da involução do esperma. Quem não transmuta suas secreções sexuais se carrega de vibrações venenosquirianas terrivelmente malignas, cujo resultado é o desenvolvimento do abominável órgão kundartiguador, que nos converteria, de fato, em demônios malvados e sem remédio de nenhuma espécie. Assim, pois, se faz necessário transmutar. Mas, claro, não se confundam funções, não se lhe atribuam ao Vajroli as capacidades de criar, porque o Vajroli não pode criar. Ninguém poderia criar seus corpos existenciais superiores do ser com o Vajroli. Qualquer criação somente é possível entre homem e mulher. Eliminar, sim, podes eliminar durante o Vajroli como se pode eliminar durante o Maituna. Mas há forças superiores para a eliminação durante o Maituna. Item mestre. O Vajroli não é senão para solteiros e solteiras, se não querem se degenerar, se não querem que suas secreções sexuais involuam, se não querem se carregar de vibrações venenosquirianas, necessitam transformar o esperma em energia, e claro, o Vajroli serve para isso. Que reforça o poder de eliminação da Divina Mãe, está correto. Mas daí a que se diga que com o Vajroli se podem criar os corpos existenciais superiores do ser, há uma grande distância. Até aqui, pois, esta explicação, e isso é tudo. Item estudante. Na Colômbia, para entrar em um templo, pedimos a senha dizendo Jashin Y Boaz, mas tem entendido que é Iaquim. Quer dar uma explicação a respeito? Item mestre. Com o maior gosto vou dar resposta a esta pergunta que nos fez nosso querido irmão FV. Qualquer iniciado sabe que a palavra Jashin não se pronuncia como está escrita, se diz Iaquim, ou seja Y, A, K, I, N, Iaquim, e Boaz. Iaquim e Boaz, eis aí as 2 colunas do templo. Assim, pois, que os irmãos tirem o mau costume de estar dizendo Jashin, é Iaquim. Item mestre. Algo me perguntam por aí, os irmãozinhos, em relação com aquela frase do Gênesis quando se disse, haja luz e a luz foi feita. Antes de tudo, devo dizer-lhes aos que assim perguntam, que o Gênesis não é uma coisa passada, o Gênesis é para vivê-lo de instante em instante, e não corresponde ao passado unicamente. Quem queira autorrealizar-se, deve viver o Gênesis em si mesmo, aqui e agora. Como isto vai necessitar de uma boa explicação, com o maior gosto vou fazê-la, mas a grosso modo, porque se eu quisesse, a vocês, explicar-lhes a fundo, detidamente o Gênesis, pois,
Francamente me teria que escrever um grosso volume de alquimia, pois, porque o Gênesis todo, pertence à alquimia sexual. Se diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, diz o Gênesis, e que a terra estava desordenada e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A que terra se está referindo aqui o Gênesis? Simplesmente à nossa própria terra filosófica, ao nosso próprio corpo, ao nosso próprio mundo interior. Quando começa a grande obra, tudo está em trevas, tudo está desordenado dentro de um mesmo, e as trevas estão sobre a face do abismo, nas profundidades submersas de um mesmo. E o Espírito de Deus, pois, se move sobre a face das águas. E a que água se refere o Gênesis? Pois as águas espermáticas do primeiro instante. E disse Deus, haja luz, e a luz foi feita. Difícil coisa por certo, fazer a luz. Tem que arrancá-la das trevas. O primeiro segredo é esse, o do abismo, precisamente. Porque o iniciado tem que descer aos mundos infernos, para arrancar a luz das trevas. E tudo no abismo está cheio, pois, de desordem. Isto pertence ao primeiro dia, digamos, da criação. E viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas, isso é o primeiro que há que fazer, essa é a primeira parte do trabalho na grande obra. Que chamou Deus a luz, dia, e as trevas chamou noite, e que foi a tarde e a manhã de um dia, e esse é o primeiro dia da grande obra, posto que são 7 os dias da grande obra. Cada um destes 7 dias é um período de tempo, e no 8º vem a ressurreição. E então disse Deus, haja expansão no meio das águas e separe as águas das águas, há que separar as águas de cima das águas que estão abaixo. Isso está claro no livro de Hermes, separa o sutil do denso, com grande indústria, sobe da terra ao céu e volta a baixar, e volta a subir, e assim terás o domínio de todas as coisas. De maneira que, então, há que saber entender isto, e disse Deus, haja expansão no meio das águas, e separe as águas das águas. E fez Deus a expansão e separou as águas que estavam debaixo da expansão das águas, das que estavam sobre a expansão, e foi assim. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. Isto é o que pertence, precisamente, ao segundo período ou segundo grande dia da grande obra, tem que separar as águas superiores, quer dizer, a alma metálica do esperma, separá-la do esperma mesmo mediante a transmutação. Isso se chama, separar as águas superiores das inferiores. E com as superiores se vem a fazer toda a grande obra. As inferiores, se lhes chama em alquimia o azog, que não é outra coisa senão o esperma, o azog em bruto, a contraparte desse esperma está a alma metálica, e é então o que se pode denominar, o mercúrio, as águas superiores. Isso pertence, repito, ao segundo grande dia da grande obra. E disse também Deus, juntem-se as águas que estão debaixo dos céus, em um lugar, e descobrase a seca, e foi assim. E chamou Deus a seca, terra, e a reunião das águas chamou mares, e viu Deus que era bom, obviamente, que isto corresponde a outro degrau da grande obra. E depois disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore que dê fruto segundo o seu gênero e que sua semente esteja dentro da terra, e foi assim. Produziu, pois, a terra erva verde e erva que dá semente segundo sua natureza, e árvore que dá fruto cuja semente está nele segundo o seu gênero, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. Esse é o trabalho que corresponde já ao corpo astral, porque passam a trabalhar, diretamente, como semente. Por isso se menciona semente, para instruir. Com essa semente é com a que há que trabalhar, e isto pertence já ao corpo astral. É quando surge a seca, quando já surge o Cristo no corpo astral, quando já esse corpo astral digamos, é trabalhado e convertido em ouro puro. Isso seria muito longo de explicar esta questão, porque pertence ao astral a questão do corpo astral, não só a sua fabricação, senão também a seus processos de perfeição, até fazê-lo todo em ouro puro. É o processo,